Oi, gente. Eu sou a Cris Dória, astróloga, administradora, especialista em psicologia analítica, psicologia e psicanálise, criadora do canal Sol de Casa 12. Tudo bem com vocês? Gente, Marte entrou em Gêmeos e eu vim correndo fazer esse vídeo para vocês. E isso não foi à toa. Essa primeira semana de julho realmente tá que tá. Já é meu terceiro vídeo publicado no intervalo de 5 dias. Isso considerando que não tenho nem um mês que comecei essa jornada aqui no YouTube. Será que Marte em Gêmeos está acelerando tudo? Tenho Gêmeos na casa 10 do meu mapa, né? A casa da realização profissional. Então, vamos trabalhar. Vou explicar tudinho para vocês. Tem tanta coisa acontecendo esses dias. Prestem atenção que eu vou tentar resumir. A Lua ficou cheia em Capricórnio na alunação geminiana. Capricórnio fala de trabalho, responsabilidade, profissionalismo, essas coisas. Gêmeos fala de comunicação, pensamentos, ideias, conhecimento, movimento. Por isso, eu já estou acelerada aqui, né? Mercúrio, o regente de Gêmeos, começou a retrogradar em Câncer, onde está o Sol atualmente, no mesmo dia dessa lua cheia. Júpiter entrou em Leão, um dia depois, fazendo oposição a Plutão em Aquário. E Marte mudou de signo, saindo de Touro, um signo que estava deixando ele mais lento, cauteloso e focado, e entrou em Gêmeos, dando de cara com Urano, que está lá e vai ficar por um bom tempo. Tudo isso aconteceu no início dessa semana. Eu vou explicar melhor a situação de Marte, que é o tema do nosso vídeo, para vocês entenderem o contexto, tá? Lembrando que o vídeo da Lua Cheia e de Júpiter em Leão já estão aqui no canal. Se quiserem aprofundar ainda mais esse entendimento, é só ir lá e assistir. Ainda tem poucos vídeos, fica fácil de achar. Ainda não cheguei naquela fase de dizer, vou deixar o link disponível para vocês. Espero chegar lá, né? Então, vamos à explicação. Urano, que está em Gêmeos, vai ficar 7 anos nesse arquétipo, ali transitando até o último grau do signo. 7 anos, porque ele faz um ciclo maior ao redor do Sol, por conta dele estar mais distante da Terra no sistema solar. Aí ele demora 84 anos para dar uma volta completa. Nesse período, Marte, que está mais próximo de nós, faz essa revolução solar em 2 anos e fica aproximadamente 2 meses em cada signo. Enquanto Urano demora 84 anos para dar uma volta, ficando 7 anos em cada signo, Marte dá essa mesma volta em 2 anos, ficando 2 meses em cada signo. A conta é assim. Urano dá a volta em 84 anos, você divide 84 por 12 signos, que é igual a 7 anos por signo. A mesma coisa Marte, que você divide os 2 anos que ele completa a volta pelos 12 signos, que dá 2 meses por signo. A astrologia também é matemática, gente. E como, né? Então, nesse período de trânsito maior de Urano em Gêmeos, Marte vai passar por ele e fazer conjunção umas 3 vezes nesse signo. Porque se ele dá a volta em 2 anos, dentro de 7 anos, ele passa pelo menos 3 vezes lá, né? Quando falo que Marte vai ficar aproximadamente 2 meses em cada signo, temos que considerar que esse tempo pode variar, tá? É porque às vezes ele retrograda em um signo e esse tempo aumenta. Em outros casos, ele voa e passa menos do que isso. É exatamente o que vai acontecer agora, nessa primeira passagem em Gêmeos. Ele fará esse movimento em 44 dias, de 28 de junho a 11 de agosto. E toda essa matemática foi para dizer que a última vez que esses dois se encontraram foi há 84 anos atrás, quando Urano esteve em Gêmeos antes de agora. Acho que muitos de nós nem éramos nascidos quando isso aconteceu, né? Então, estamos diante de uma energia nova em nossas vidas, não temos experiência com ela, não sabemos muito bem como ela acontece. Aliás, a astrologia sabe, afinal, como é um conhecimento milenar e isso acontece a cada 84 anos, só a astrologia, essa senhora sabida, pode nos ajudar. E ela nos diz que esse último encontro aconteceu em 1942, um período bem diferente de agora. Para se ter uma ideia, surgiu o primeiro reator nuclear, o início da exploração espacial, a invenção do primeiro computador digital e até do forno micro-ondas. Eu não vou me estender nesse assunto aqui, mas podem pesquisar esse período, que fica entre 42 e 49, 7 anos, né? E assim você vai voltando de 84 anos e 84 anos para trás. Urano é um planeta que fala de tecnologia, de inovação, de mudanças bruscas, inclusive, de rupturas, de revoluções, originalidade, de liberdade, de criatividade e rege nosso sistema nervoso central, os impulsos elétricos. Fala de atitudes não convencionais, revolução, rebeldia, amizades, independência, fala de astrologia. É um dos regentes do signo de Aquário e, consequentemente, por reger um signo de ar, também fala da nossa mente e da nossa consciência. Marte, conhecido como pequeno maléfico, fala de ação, atitude,
desejo, coragem, audácia, força, paixão. Também fala de acidentes, disputas, raiva, rege o nosso sangue, a adrenalina, a cabeça e também é o regente dos signos de Áries e Escorpião. Em Áries, ele manifesta uma maior agressividade, no signo de fogo, por isso também é conhecido como o Senhor da Guerra. Na mitologia, fala de Ares, o deus da guerra selvagem. Pense, quando Marte passa em um signo, aciona de forma bastante enérgica a simbologia do arquétipo. Agora ele saiu de touro e chegou em gêmeos, fazendo uma conjunção com Urano. Essa conjunção começou desde o dia 28, né, agora de junho, o último domingo. Pois quando Marte entrou em gêmeos a 0 graus, Urano, que está no grau 3, já fez o aspecto com ele por conta da órbita. Essa conjunção fica exata nos dias 3 e 4 de julho, ou seja, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu espero publicar daqui a pouco, quando ambos se encontram nesse grau 3. Depois ele começa a se afastar e a conjunção começa a se dissipar, saindo totalmente no dia 17 de julho. Isso significa que teremos mais 25 dias de Marte transitando em Gêmeos até ele sair de Gêmeos e ir para o signo de Câncer, dia 11 de agosto. Vai passar pela lunação canceriana, dia 14 de julho, e a lua nova em Leão, no dia 12 de agosto. Só um spoiler: a lua nova em Leão vai ter eclipse, o primeiro no eixo Leão e Aquário. Com certeza vai ter vídeo. Será meu primeiro vídeo falando desse assunto. Não percam, tá? Essas datas são muito importantes para podermos planejar nossas ações dentro das energias do período. Mas tudo isso ganha maior significado quando aplicamos ao nosso mapa individual. Por isso, é muito importante sabermos as casas onde esses signos estão, para sabermos onde cada coisa acontece e como essas energias conversam e dinamizam a nossa vida. Quando a gente liga tudo o que acontece no céu ao nosso mapa natal, conseguimos conduzir melhor essas ações e fluir nessa dinâmica com muito mais sentido. Por isso, fazer análise do mapa natal e, principalmente, acompanhar como a dinâmica celeste interfere na nossa vida estabelece uma relação de correspondência que ajuda a conduzir decisões que às vezes não sabemos como tomar. Quando você acompanha o céu, o que está acontecendo, quando você acompanha o que está acontecendo no céu, junto com o seu mapa, você aprende a enxergar as coisas com um outro olhar, entendendo e respeitando os ciclos, se organizando para evitar surpresas indesejáveis. Daí, quando sabemos que determinado trânsito ou ciclo planetário está interferindo em determinada área da nossa vida, de forma positiva ou negativa, conseguimos criar estratégias que possibilitam realizar transformações em tempos de crise, bem como aproveitar oportunidades que poderiam passar despercebidas. Assim como nas empresas precisamos analisar cenários para tomar decisões, prever situações, para planejar estratégias e ações em prol de um objetivo, na nossa vida é a mesma coisa, só que em uma outra perspectiva. Assim como a gente se organiza para administrar a empresa, nos organizamos para administrar a nossa vida, né? A astrologia é uma ferramenta super importante nesse processo, pois assim como qualquer mapa, aponta direções e acaba facilitando demais nossa organização, tanto interna quanto externa. Sem falar que também existem mapas de empresas e organizações dentro da astrologia empresarial, inclusive, que é uma área de especialização da astrologia, né? Mapas de gestores, CEOs e por aí vai. Usar a astrologia como guia ajuda a conduzir nossas experiências com maior consciência, sejam elas experiências psicológicas ou práticas. Ambas as situações se complementam, pois só podemos agir dentro de um estado de consciência quando essa ação vem acompanhada de uma energia psíquica compatível com a realidade concreta. Fora da realidade, vira um delírio. Quando Jung discordou da teoria de Freud, que atribuía a libido apenas à sexualidade, ele atribuiu a libido também a uma energia psíquica geral e criativa, que impulsiona o ser humano ao autodesenvolvimento. Isso custou a amizade entre os dois, que romperam, e Jung criou a psicologia analítica. Isso é fofoca, viu, gente? Gêmeos gosta de uma fofoquinha também. Freud depois mudou sua teoria, e Marte simboliza que essa energia psíquica que nos motiva a agir. A libido, no sentido de nos dar aquela força para agir com paixão e a motivação necessária para realizar aquilo que representa a nossa vontade. O signo de Gêmeos é um signo de modalidade mutável e entende que as ideias e opiniões estão sempre em movimento. Por conta disso, seus pensamentos estão sempre mudando e se adaptando conforme as diversas situações que a ele se apresentam, vamos dizer assim, né? E quando nossos pensamentos mudam, a nossa realidade também muda. Gêmeos fala da capacidade de adaptação e de aprendizado. É um signo versátil, comunicativo, articulado. Também é inquieto, inconstante e instável. Quando eu falo gêmeos, gente, eu falo do arquétipo, tá? Do arquétipo puro.
Geralmente conhecemos o signo de Gêmeos como um signo que gosta de falar bastante. Sendo um signo do elemento ar, o pensamento é uma função psicológica relacionada a este arquétipo. Com Marte no signo de Gêmeos, essa intensidade mental aumenta. Direcionamos a nossa libido para aprender, pesquisar, conversar, trocar experiências e experimentar coisas novas. A curiosidade aumenta, assim como a nossa intensidade mental. Tudo se apresenta de forma muito rápida, as ideias chegam com maior velocidade e mudam muito rapidamente. Tudo fica de fato bem mais intenso. Quando Marte e Urano se unem, a energia fica altamente elétrica. É como se uma descarga de alta energia mesmo, né, dominasse a nossa mente. Podemos ter ideias brilhantes, soluções inesperadas, insights transformadores e uma enorme vontade de romper com aquilo que já não faz mais sentido. É uma excelente energia para inovar, criar, estudar, iniciar projetos, encontrar caminhos diferentes e sair da estagnação. A inteligência artificial é um exemplo que já está aí revolucionando e pedindo adaptação a essa nova forma de comunicação. Na psicologia analítica, podemos associar essa energia ao impulso de romper com antigos padrões mentais, né? Urano desperta a consciência e Marte fornece a coragem para agir. Mas existe uma pergunta importante. Estamos agindo a partir da nossa consciência ou apenas reagindo aos estímulos? Tudo seria maravilhoso se não fosse uma conjunção, que por natureza é um aspecto dúbio, né? Onde as sombras também são ativadas por essa energia. Essa mesma velocidade pode gerar ansiedade, por conta dessa aceleração do pensamento. Pode gerar impulsividade, irritação, impaciência e reações precipitadas. As palavras criam uma espécie de vida própria e saem sem pensar, sem refletirmos antes de falar, e junto com elas, a necessidade de ter razão pode sobrepor a nossa disposição para ouvir. Aí lembramos que Mercúrio, regente de Gêmeos, está retrógrado em Câncer. Ele fica assim até o dia 23 de julho, o que muda um pouco esse cenário, onde, antes de acelerar, somos convidados a revisar, a eliminar os excessos, a corrigir os erros. Afinal, revisar é um significado do movimento de retrogradação. E como já dito no vídeo anterior, né, no vídeo da lua cheia, pode ser uma excelente oportunidade para aproveitarmos esse trânsito com mais cautela e refletirmos antes de tomarmos decisões que podem ser precipitadas. E como lidar com toda essa energia de uma forma prática? Primeiro, entender essa dinâmica celeste já nos ajuda a entender realmente, né, que ainda que tudo esteja acelerado, antes de agirmos, precisamos compreender melhor as situações que nos apresentam. Pensar com consciência, perceber que ainda que estejamos encorajados a tomar certas atitudes, não podemos agir de imediato, e sim agir no momento certo. Faz-se necessário observar os pensamentos. E como fazer uma observação no momento em que esses pensamentos estão super intensos e acelerados, gerando muitas inquietações mentais e pedindo reflexão e cautela? Como lidar com essa energia? Parece difícil, né? Mas as soluções são mais simples do que a gente pensa. Vou até beber água para falar. E habla, vamos nessa. Uma das formas mais eficazes de administrar essa chuva de ideias e de pensamentos que nos inunda é anotar. Sim, anotar. Às vezes, as ideias aparecem em nossa mente na mesma velocidade que elas aparecem, elas somem. Quando a gente registra esses pensamentos, já damos os primeiros passos para torná-los reais. O simples hábito de anotar aquele insight que tivemos em determinado momento nos possibilita administrar de forma eficaz essa energia. Pode ser qualquer coisa, do pensamento mais simples aos mais complexos. Registre tudo. Pare o que estiver fazendo e anote. Não precisa formalizar esses registros. Crie listas, faça mapas mentais. Podemos utilizar até mesmo o bloco de notas do celular. É uma forma bastante interessante, entendeu? De fazer essas anotações. Inclusive, se você salvar seu número no celular e mandar mensagem para você mesmo, funciona legal. Eu, inclusive, comecei a escrever o texto desse vídeo enquanto assistia um desses jogos aí da Copa. De repente me veio a ideia de como ia iniciar esse vídeo. E aí eu peguei e comecei a escrever toda a introdução dele no WhatsApp. Dentre uma atividade e outra, mandei áudios para mim mesma, pois como a introdução já estava registrada, as ideias começou a tomar forma, né? E a cada momento que elas vinham na minha mente, como por exemplo a importância de falar das datas, ciclos planetários, ia gravando os áudios e ia complementando as informações. Quando eu sentei no computador para escrever, já tinha todo o esboço de como ia estruturar esse vídeo. Até a ideia do título da capa surgiu no meio dessas atividades assim, né? Anotar me permitiu que esses pensamentos não se perdessem, e o fato de registrar os momentos em que eles aconteceram facilitou bastante a criação.
ganhei no tempo e na produtividade. Uma vez registradas essas ideias, parti para a organização e o planejamento do vídeo. E as fases seguintes de organização e planejamento foram feitas com base nessas ideias já registradas. Então, organize e planeje. Como nossa mente está em modo curiosidade aguçada, aproveite também para estudar, aprender algo novo. Esse aprendizado alimenta as ideias. E não falo somente de ideias profissionais, como a criação desse vídeo, né, que eu coloquei para vocês, né? Dei meu exemplo. Você pode estar pensando em reformar sua casa e assistindo daqueles vídeos de decoração, eu mesmo adoro, né? E ver algo que você já tinha até pensado em fazer na sua casa. Estude, pesquise, anote todas as informações que você vai precisar para dar andamento a uma ideia que você tinha e achava impossível de realizar. Quando você vê, não era tão impossível assim. Só precisava se informar melhor. Pode ser que você nem execute agora, mas já existe um planejamento em andamento. E planejamento é importante em todas as áreas da vida. Quando planejamos algo, estabelecemos objetivos e metas para alcançar. Gêmeos fala de conhecimento. Lembra daquele curso que você queria fazer, mas nunca tomou a iniciativa de começar? Marte em Gêmeos pode dar aquela força para você dar aquele pontapé inicial. Busque informações sobre o curso, tenha um objetivo realizável, estabeleça metas e um prazo para você se desenvolver dentro de uma nova área de conhecimento. Planeje seu futuro. Com tudo organizado, você vai atingindo suas metas dentro do prazo que você estabeleceu. Siga o plano e replaneje quando necessário. Só podemos replanejar e readaptar algo quando existe um plano inicial. Uma boa dica é fazer aquele curso de inteligência artificial que você fica protelando, entendeu? Urano vai fazer uma verdadeira revolução tecnológica na nossa vida, nas nossas vidas, né? E precisamos estar preparados. Se comunique, conheça pessoas novas, converse, troque informações, divulgue seu trabalho. Enquanto Mercúrio estiver retrógrado, a gente aproveita para revisar, corrigir e reorganizar. Avalie as ideias que têm o maior potencial. Uma boa ideia só gera transformação quando encontra organização. Criatividade sem planejamento vira dispersão. Planejamento sem ação vira apenas a intenção. E Saturno e Netuno estão em Áries, que é um signo regido por Marte. Saturno pede planejamento e Netuno fala de dispersão. Marte em Gêmeos pode multiplicar nossos interesses, mas também pode fragmentar o nosso foco, que estava mais forte, né, com Marte em Touro. E a conjunção com Urano intensifica a possibilidade de perdermos um pouco essa concentração, né, que a gente estava mais focado com Marte em Touro. Marte quer ação, mas ação consciente não significa fazer tudo ao mesmo tempo. Significa escolher onde colocar a energia, definir prioridades. Talvez o maior aprendizado de Marte em Gêmeos seja esse. A verdadeira inteligência não está em acumular possibilidades idealizadas, mas em transformar uma boa ideia em uma experiência concreta. Até a lua nova em Câncer, teremos muito o que pensar. Até porque ela vai estar ela não, né? Ele ainda vai estar muito ativo até a lua nova em Leão, né? Muita calma nessa hora, vamos por partes. Eu mesma acabei de começar essa minha nova jornada profissional. Eu estou sendo inundada de ideias, oportunidades, desafios, mudanças, reviravoltas, necessidades que precisam ser ajustadas. A gente está uma loucura, viu? Está uma loucura. Ter ciência do movimento celeste me ajuda muito. E como eu sei que está tudo acelerado, estou me organizando para não me perder, tanto nas ideias quanto nas atitudes. A gente dá uma acelerada agora para tentar relaxar depois, né? Se é que será possível relaxar, vamos ver como será. Como tenho falado, temos que saber onde as energias ocorrem no nosso mapa, em qual casa elas estão sendo ativadas. De posse de todas essas informações captadas, uma boa dica é agrupar essas ideias por temas. Quais falam sobre trabalhos, quais envolvem relacionamentos, quais dizem respeito à saúde, aos estudos ou ao desenvolvimento pessoal. Tempo e ação são recursos escassos e é muito importante a gente gerenciá-los. Quando você aprende a administrar seu tempo e sua atenção naquilo que realmente importa e sem dispersões, conseguimos ser mais produtivos e mais, digamos, cirúrgicos. Ninguém quer perder tempo com o que não produz resultados. Time is money. Tempo é dinheiro. E o resultado vai interferir diretamente na sua vida, sejam eles resultados pessoais ou profissionais. Quando Marte seguir sua jornada e mudar de signo, a energia vai mudar. Ele vai entrar em Câncer no dia 12, né? Eu acho que eu já falei. A mente vai deixar de buscar tantas novidades e passa a querer proteger, nutrir, consolidar aquilo que você vem trazendo e que tem realmente um valor para você. Se você aproveitar Marte em Gêmeos para organizar suas ideias dentro de um pensamento estruturado, chegará Marte em Câncer com um projeto e não apenas uma lista de intenções.
Use o trânsito de Marte em Gêmeos para planejar esse projeto, ó, eu aqui, Mercúrio, viu, retrógrado, tô botando a culpa no coitado. E Marte em Câncer para colocar em prática com um olhar mais cuidadoso, percebendo e sentindo o momento certo para agir, sem essa sensação de sobrecarga e sem Mercúrio retrógrado, né? E assim, o céu vai conversando com a gente, e eu, essa funcionária do cosmos, vou traduzindo para você, para vocês, né, seus simbolismos, significados e possibilidades. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Vem aí a lua minguante em Áries, hora de fazer um balanço da alunação geminiana. E se preparar para a lua nova em Câncer, que iniciará um novo ciclo com a lua em domicílio. O que será que teremos pela frente? Lembre-se que precisamos estar atentos e conectados, e assim captar as sincronicidades que acontecem ao nosso redor. Ótima passagem de Marte em Gêmeos para todos nós. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar essas ideias para que a astrologia, né, que ajude a gente a traduzir, para seguirmos com mais consciência e, por que não, mais organizados, externo, internamente. Se quiser fazer uma análise personalizada do seu mapa, descobrir onde essas energias reverberam em sua vida, entre em contato comigo. Meu WhatsApp está na descrição do canal. Um beijo e até o próximo vídeo, tá bom? Gente, tá uma loucura, Marte. Me desculpem aí se eu gaguejei, se eu errei, entendeu? Tá realmente uma situação complicada. Mas vamos nessa, ó. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.